Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula de número 11 do módulo Explorando Python. Nessa aula eu apresento a última parte da seção sobre listas. A gente vai ver como acessar dados e como editar listas. Então, como sempre, estou com o meu notebook aqui criado. Esse notebook vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula para vocês baixarem. Vou criar uma seção aqui com o título Acessando Dados. Então, nessa primeira parte, eu vou mostrar como as diferentes formas de acessar os dados, os elementos de uma lista. Okay? Para isso, eu vou criar uma lista aqui para exemplificar. Vou chamar essa variável de aluno, vai ser uma lista. Ela vai receber alguns elementos. Primeiramente, vai receber um elemento de texto, que seria o nome de um aluno, por exemplo, Camargo. Um número 5, um outro número 8.5. E o último elemento aqui que eu vou colocar é um texto também, que eu vou escrever como aprovado. Então é uma lista de 4 elementos, mas caso no seu programa você receba dados em forma de lista que você não sabe o tamanho, você pode usar a função len, aqui eu vou mandar imprimir o resultado da função len, que é o comprimento em número de elementos de uma lista. Então o comprimento de aluno é 4, porque tem 4 elementos. E a primeira forma que eu vou mostrar de acesso a um dos elementos é usando a função index. Então você chama a variável aluno, usa o ponto, depois usa a função index. E dentro dessa função você coloca um dos elementos para obter o índice correspondente àquele elemento. Por exemplo, você colocar aqui esse elemento que é um string, que é o aprovado, e rodar, ele vai retornar 3, porque 3 é o número do elemento por nome aprovado. Se por acaso você chama um elemento que não existe aqui, por exemplo, eu vou chamar a função index com a variável reprovado em forma de texto, vai dar um erro de valor, porque reprovado não está dentro da lista. Você pode testar se elementos estão dentro da lista. Deixa eu comentar isso aqui para não ficar aparecendo a mensagem de erro. Você pode testar se elementos estão na lista. Por exemplo, você pode escrever reprovado. Você vai usar a palavra-chave in e depois a variável correspondente à sua lista. Aqui eu estou perguntando ao interpretador se o elemento de texto reprovado, da forma como está aqui, está dentro da lista aluno. Se eu rodar, o resultado vai ser false, porque a palavra reprovado, o elemento de texto reprovado não está dentro de aluno. Se eu colocar aprovado com letra minúscula, que o resultado que vai ser também false, porque não existe a palavra aprovado com o A minúsculo. E para acessar dados da lista, você acessa usando notação de índices dentro de um colchete. Por exemplo, se eu quiser acessar o dado de índice número 2, eu coloco aluno, colchetes e 2 dentro do colchetes, e o que vai retornar é o elemento de número 2, ou seja, o terceiro elemento da lista. Então, primeiro aqui a gente tem Camargo, em forma de texto. Segundo, número 5. Terceiro é o número real, float, 8.5. Note aqui que essa linha aqui de cima, deixa eu ativar as linhas aqui, a linha de número 5 não foi impressa, porque vou aproveitar agora para lembrar para vocês, se vocês quiserem que as linhas no seu notebook sejam impressas e que não seja a última linha, você precisa usar a função print, caso contrário ele só mostra o resultado da última execução. Então, colocando essa linha 5 aqui, código da linha 5 dentro da função print, ele vai exibir o resultado impresso aqui. E a última linha não tem um print, mas ele exibe aqui como output. Então eu vou substituir essa linha aqui por chamada da função print em aluno, índice 2. Ele não mostra output, ele mostra apenas o resultado da função print. E não só elementos de texto você pode testar se existem dentro da lista, você pode também testar se números estão dentro da lista. Se eu mandar imprimir, por exemplo, a expressão 10 in aluno, ele vai verificar se o número 10 está dentro do aluno e dizer se é falso ou verdadeiro. Então, veja que o retorno é falso. Eu vou colocar aqui 8.5 para ilustrar um exemplo que retorna verdadeiro. Então, aqui testa se 8.5 está dentro da lista aluno e retorna true porque é verdadeiro.
Nesse exemplo aqui, a lista é composta de vários tipos, como texto, inteiros e float. A gente pode verificar todos os tipos dentro da lista. Para isso, eu vou usar aqui um conceito avançado, que eu não falei ainda. Na verdade, eu mencionei em aulas anteriores, que é o List Comprehension. E não vou explicar direito como funciona, porque eu vou dedicar uma aula só para isso. Mas vou mandar imprimir dentro do print. Eu vou abrir um colchetes, porque eu quero gerar uma lista. E essa lista vai ser o seguinte, eu vou imprimir o tipo, vou chamar a função type, parênteses, dentro do tipo eu vou colocar uma variável qualquer a, e vou chamar a palavra-chave for, depois a variável a palavra-chave in, que a gente tem usado agora, e por último a lista. Então o que eu estou fazendo é, eu quero extrair os tipos de uma variável a qual esse a está dentro da lista alunos. Esse for aqui está presente para fazer a iteração em todos os elementos da lista. Então, quando eu mandar imprimir, executar esse código, aqui a gente tem uma lista embaixo de tipos. Então, no primeiro elemento a gente tem string, como no exemplo acima. No segundo a gente tem inteiro, float, que é o número real. E por último, string, que é a palavra aprovada. Agora, para uma forma mais comum de acesso de dados, com o uso dos colchetes, a gente tem os fatiamentos de listas. Por exemplo, se eu quiser imprimir os dois primeiros elementos de uma lista, eu coloco em 2 pontos e depois o número 2, para indicar que são os dois primeiros elementos da lista. Então aqui a gente tem Camargo e 5, que são os dois primeiros elementos dessa lista aqui. E se eu quiser imprimir, vou copiar e colar essa linha aqui embaixo para ficar mais fácil. Se eu quiser imprimir do terceiro elemento até o último, no caso desse exemplo da lista, são os dois últimos, mas se eu quiser do terceiro até o último, eu coloco um 2 e 2 pontos. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, imprime 8.5 e aprovado. Por quê? 8.5 é o terceiro elemento da lista e aprovado é o último elemento da lista, não tem mais elementos, então ele não vai imprimir mais nada. Mas se tivesse mais elementos aqui, por exemplo, se eu adicionar aqui no final uma letra, por exemplo, B maiúsculo, para indicar, seria talvez o conceito de aprovação, ele vai imprimir do segundo elemento até o terceiro elemento, porque eu estou mandando ele imprimir aqui na linha 11, do segundo até o último elemento. Então aqui é importante notar a diferença para quando o índice está à esquerda ou à direita dos dois pontos. Quando está à direita, eu incluo elementos. Quando está à esquerda, eu excluo aquele elemento. Eu não imprimo o elemento de número 2, eu imprimo a partir do seguinte até o final. No entanto, você pode usar uma outra notação, você pode usar índices negativos para fazer coisas semelhantes a isso. Por exemplo, se eu quiser imprimir os 3 últimos elementos de uma lista, eu troco aqui esse número da esquerda, ao invés de ser 2, fica menos 3. Então, o resultado aqui da linha 11 e da 12, o resultado das execuções dessas linhas são exatamente iguais. Na linha 11, a notação é para índices positivos, na linha 12 para índices negativos. Para finalizar essa primeira parte, que é sobre acesso a dados de listas, vamos lembrar do seguinte, textos também podem ser chamados de listas, textos podem ser tratados como listas. Então, por exemplo, nessa linha aqui, quando eu escrevo aluno 0, eu estou me referindo ao primeiro elemento da lista aluno, que é um texto. Então, se eu escrever ao lado um colchetes e 4, por exemplo, o que eu estou fazendo é acessando o primeiro elemento da lista aluno e em seguida acessando o quarto elemento dessa lista, que é um texto. Então, quando eu mando imprimir, quando eu rodar isso aqui, ele vai imprimir a letra R. Se, por exemplo, eu escrever aqui em 2 pontos 4, eu vou pedir para ele acessar o primeiro elemento da lista aluno, que é Camargo, e depois imprimir do primeiro até o quarto elemento da lista. Então, quando eu mando rodar, o resultado aqui é Cama, porque C-A-M-A são os 4 primeiros elementos da lista, assim como eu pedi para ser impresso aqui. E para terminar, vou criar aqui uma nova célula, vou inserir uma seção aqui e chamar isso aqui de modificando listas. Então, mostrar algumas formas básicas de se modificar listas. Para isso, eu vou criar uma nova lista.
chamar essa minha variável aqui de nova underline lista. Ela vai receber uma lista que é o nome de uma pessoa, por exemplo, Túlio, um número, por exemplo, 8, um outro número, por exemplo, 9.5, e um texto, por exemplo, aprovado. Para ficar parecido com a lista de cima, eu vou colocar mais um texto aqui, uma letra A, para indicar, por exemplo, o conceito de aprovação, certo? Então, está criada aqui a nossa lista. Primeira função que eu vou mostrar aqui para editar a lista seria remove, que é uma função para remover elementos de uma lista, que se você conhece o nome do elemento, escrever aqui remove, se você sabe quais elementos estão ali dentro, você pode remover com essa função. Por exemplo, se você escrever 9.5 aqui, dentro do argumento dessa função e rodar, ele acabou de remover o elemento 9.5 da lista. Para você ter que visualizar o resultado disso, você vai ter que usar a função print em nova lista. Então, quando eu rodo aqui, a gente tem a nova lista sem o elemento 9.5. Uma outra função que também altera a configuração ou a lista em si é reverse. Você pode aplicar isso em listas, você pode chamar usando a palavra reverse. E quando você aplica isso a uma lista, o que acontece é que a ordem dela é executada, realizada, né, feita ao contrário. Né? Os últimos elementos se tornam os primeiros elementos. Então, assim como mostra aqui embaixo. E assim como você pode retirar elementos de uma lista, você pode incluir elementos de uma lista usando a função append, por exemplo, nova lista.append com 2p. Aqui dentro desse parênteses você escreve o elemento que você quer incluir dentro dessa lista. Por exemplo, vou colocar aqui 9.5 novamente. E embaixo vou imprimir a lista para a gente ver o resultado. Print nova lista. Então está aqui a lista com 9.5 novamente devido à inclusão do append. Você pode também remover elementos de uma lista utilizando a função pop. Então você digita nova lista.pop e aqui você inclui não o elemento, que nem eu fiz, deixa eu incluir as linhas aqui, que nem eu fiz na linha número 3, você não precisa incluir o elemento, você pode incluir o índice, por exemplo. Então, aqui na nova lista que eu tenho primeiro é o A, o segundo elemento é aprovado, o terceiro é o 8, o quarto é Túlio, e o quinto elemento é o 9.5. Então, esse aqui é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Então, se eu usar o pop 4 na lista, o que vai acontecer é que ele vai remover aquele último elemento, ou o elemento de índice 4, nesse caso aqui. E essa modificação é passada para a lista. A prova disso é que se você usar um print nova lista, a gente vai ver ela impressa sem o último elemento, porque eu executei o pop aqui na linha de número 12. E para terminar, quero dizer que você pode adicionar elementos em listas, e esses elementos podem ser listas também. Por exemplo, eu vou criar uma nova lista aqui chamada de notas, vou adicionar aqui 8, 9.5, certo? Aqui embaixo eu vou usar a função append em nova listas, append, e aqui dentro eu vou colocar notas. E vou pedir para imprimir esse resultado, print nova lista. Então aqui embaixo a gente tem a lista atualizada com os elementos que já haviam, agora com os elementos incluídos, que foi essa lista de notas que eu criei lá no final. Então a gente tem aqui um elemento da lista que é texto, outro que é texto, um que é número, um que é texto e o último que é uma lista de números. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer problema, deixa aqui nos comentários ou então lá no Google Sala de Aula. Bons estudos e boa prática!